Boa noite! Hoje vamos falar sobre utilização de livros infantis para trabalhar habilidades socioemocionais nas escolas. Boa noite, Thaís. Bruna, tudo bem? minha convidada especial já está chegando por aqui, a psicóloga Maluxa. Eu estava colocando aqui pra gente ouvir a história a música do caderno, né? E eu até postei alguns cadernos, mas tem um que já ficou lá no consultório, de monstrinhos. Gente, me perguntaram a marca, eu não conhecia essa marca, chama Máxima Cadernos, né? E aí ela tem vários tipos de monstrinhos. Tem um outro azul que tá lá no meu consultório e tem um verde também. São 4 cadernos. E um caderno é tão legal, né, gente? Ele tá em santa reflexão. Eu gosto muito de utilizar caderninho, agendinha com os pacientes, né? A gente pode provocar ali uma reflexão, um caderno que fala sobre um momento de gratidão, né? Eu já fiz isso com a minha filha. A gente tinha um caderninho e aí a gente dormia, antes de dormir, né, na noite, cada uma sentava e escrevia 5, 10 motivos de gratidão e compartilhava sempre 3. A gente escolhia 3, mas era bem bacana. Bom, deixa eu tirar aqui então a música, a gente já deu uma aquecidinha, vou chamar minha convidada especial, a Maluxa. Gente, vocês vão ver que delícia que é conversar com ela. Só não do que um abraço dela. Sabe aqueles abraços mágicos que você se derrete ali, né? Esse é o abraço da Maluxa. Eu convidei ela aqui e já ela vai entrar para a gente falar então sobre os livros. Oi, minha amiga! Cheguei bem na hora que estava falando sobre os abraços, fiquei bem feliz. Ai, dá uma saudade, né? A gente tá tão carente de abraço, né? Esses dias eu vi muitas pessoas postando, eu também já tinha colocado alguma coisa sobre que nós aprendemos a sorrir com os olhos, né? Então, a gente tá de máscara, às vezes a gente sorri, mas a pessoa sabe que você tá sorrindo, né? Então, é importante ter uma habilidade nova, né? Os olhos brilham, né, Yara? É quando a gente sorri para alguém, né? Não quando tu sorri, o olhinho vai junto, né? Ele faz assim. Ele vai junto, a gente consegue sorrir com os olhos, né? E aí tantos aprendizados, mas também o quanto um abraço faz falta, né? E cada dia que passa, eu vejo mais aqueles videozinhos de bebê que quando os dois estão se encontrando, que se abraçam, né? Tinha um muito emocionante que aconteceu nos Estados Unidos, 2 crianças que se abraçaram, começaram a chorar, né? Você fala, nossa, olha o poder de um abraço. Tem todo uma explicação científica, né? Uma explicação da neurociência, que é a questão do tato, que é a questão da gente trabalhar, né, com o sistema sensorial. Então, tudo isso é muito importante. Mas vamos lá, porque essa semana foi tão engraçada. Uma pessoa me falou assim, né? Eu recebi várias mensagens. Meu filho tem 3 anos, está começando a comer. Qual livro você indica? As pessoas sempre perguntaram, né? E agora acho que, como a gente está falando mais de livro, e aí eu recebi assim: Nossa, Yara, você está tão literária essa semana. E eu falei, é mesmo, né? Até convidei a Maluxa para a gente falar sobre esses projetos, né? Recebi essa semana seu livro novo, tá aí com você, Marta? Já estou vendo ele ali na sua cabecinha, ó. Tá lá em cima. Educação Emocional Positiva. Foi um projeto que aconteceu com quem participou do programa, da Miriam Rodrigues, né? Então, nós com algumas facilitadoras e escrevemos um pouquinho, né? E foi onde eu falei um pouquinho dos livros, né? E citei a livroterapia como um caminho, né? Como o meu projeto de vida aí, assim, né? Porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar com os livros
eles encantam tanto as crianças, mas eu acho que muito mais a gente, né? A gente volta para a infância, a gente fica emocionado com aquilo que lê, né? Reflete tanto, e isso é tão bonito, né? Tão importante. É. E assim, a gente vê um livro, por exemplo, esse aqui é um livro que eu acabei de abrir, porque eu já comprei e eu já não tenho mais, eu emprestei para alguém e nunca voltou. E aí eu abri de novo e eu falei assim, eu lembro dessa história, mas eu peguei ele né, por que será que eu peguei ele que eu quero citá-lo? Aí eu abri, já dei uma folhada e falei, lembrei, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente lembra, a gente também constrói novos significados, né? Então, os livros, gente, é muito legal reler livros, e não só infantis, mas outros tipos de livro, porque você não é a mesma pessoa que você foi ou era quando você leu aquele livro naquele momento. E a gente tem as nossas percepções de acordo com as nossas vivências, né? Por exemplo, eu lembro quando eu trabalhei, né? Trabalhei por 10 anos na Ford, e nessa época a gente começa a trabalhar na área de carro, só vê aquele carro na rua. Você fala, nossa, né? Vai trocar de carro, você fala, qual carro que eu quero comprar? Só enxerga aquele carro na rua. Porque o foco, ele vai direcionando, sempre teve aqueles carros. Eu quero cortar meu cabelo, só vê o corte do cabelo que você planejou cortar, né? Então, existe esse hiperfoco nosso que vai sendo trabalhado, né? E eu acho que os livros, eles ampliam, né? Porque geralmente você vê de uma maneira, e se você tem uma outra vivência ali com o seu dia a dia, você pega um livro infantil, um outro livro e entende de uma outra maneira, né? Isso é muito bacana. Já aconteceu com você, Má? Ah, sim, com certeza. Até porque, como eu leio para as crianças na escola, né? E às vezes a gente, sim, por exemplo, nos livros de terapia, né? Que você fez, né? Os cursos, né? Então a gente leu ali, eu lia com as meninas aqui em casa. E aí, às vezes, tu vai ler, daí passa um tempo, né, Yara? Passa um tempo. Quando tu vai ler de novo, cria um significado ainda maior, né, pra gente. E aí também para as crianças, né? Às vezes uma frase que tem lá que tu não presta muita atenção, porque às vezes aquela frase não tem muito a ver contigo nesse momento, né? Como tu falou. E aí as crianças, nossa, o que mais me chamou a atenção foi aquela parte, né, que aconteceu tal coisa. E às vezes aquilo ali nem parou para a gente nem parou para prestar atenção naquela frase, né? O que aquilo quis dizer? A plenitude, né? A grandiosidade que tem, às vezes, uma frase para uma criança naquele momento, né? Sim, exatamente. E às vezes você entende de uma maneira, né? E a criança de uma outra maneira. E tudo bem. Existe a troca, né? Mas você acabou nem se apresentando aqui, agora que eu percebi. Yara. Se apresenta aqui, mostra o seu. Porque a Maluxa, além de psicóloga, é uma psicóloga escolar, ela tem programas, né? Vários de psicologia escolar, onde fala sobre atuação, sobre os projetos dela, e também é escritora. Uma vasta escritora agora, né? Porque só esse momento, esse ano de pandemia, foram praticamente 3 livros. Foram 3. Eu vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maluxa, no Psicomaluxa, é meu Instagram. Eu moro em Santa Catarina, bem longinho da Yara, mas sempre quando a gente tá aí junto. Eu sou psicóloga escolar, eu me formei. E logo entrei na área da educação, já gostava muito, já trabalhava em escola. Eu trabalho em escola, acho que há 20 e alguma coisa, assim, porque minha mãe já era professora, então eu sempre estava no meio disso, né? E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar dando umas aulas, eu quis trabalhar durante a minha faculdade, então, assim, a escola sempre me chamou atenção, né? Trabalho numa escola há 17 anos, como psicóloga escolar, uma escola de freiras, aqui na cidade da minha, né? Como a Yara falou, sou escritora hoje de livros, né? Livros infantis. Deus me agraciou com esse dom, eu acho assim. Eu digo que o bichinho da escrita me pegou. Porque é bem isso. A gente pensa, vou escrever um e vou mandar. E aí aquilo dá certo, né, Yara? Porque as pessoas não sabem todo o processo que tem por trás, né? Então, assim, os livros que eu participei, né? O primeiro foi o Contos que Curam, que tá ali, né? Contos que Curam. Foi num programa da Claudine, que tu também fez aí em São Paulo, né? Sim, E aí a gente fiz.
fazer foi muito bacana e foi um livro que abriu muitas portas, né, de conhecimento. Eu trabalhava na escola já há muito tempo e, né, pelas meninas serem pequenas, né, a gente vai deixando algumas coisas de lado, né, alguns planinhos de lado, né. Mas então, assim, com o crescimento delas eu consegui me expandir mais, né, ler mais, estar mais, porque assim, eu nunca parei. Desde quando eu comecei a faculdade, assim, desde quando eu me formei, eu nunca parei. Sempre emendei uma pós na outra. Até hoje eu estava conversando com meu marido. Ele, assim, ó, ele falou, ó, esse ano tu disse que vai trabalhar menos. Eu só vou fazer mais uma pós, eu disse pra ele. Ele assim, ó, meu Deus, eu achei que tu não ia fazer nada. Mas eu acho que quando a gente trabalha, né, em escola, com as pessoas, na saúde, né, quando a gente é psicóloga, a gente não consegue parar. É uma força, né, que vem assim, tu pensa, não, agora eu vou dar uma controlada. Aquele dia você falou comigo, né, mas você não para. Eu falei, ah, mas você também não. A gente, parece que sempre é pouco, parece que sempre falta um pouquinho mais, né? E aí, É. Vanderlei, escrevemos o livro, né, O Tigrinho Davi, que tá aqui, né? Escrevemos o livro Tigrinho Davi e eu já tinha mandado também o livro Tchau, Tchau, Fraldinha, que tá aqui, né? Um livro que é a Uhum. minha. Eu trabalho com desfraude já há bastante tempo, faço projetos na escola, né? Sobre questão das mordidas, por isso que a gente fez o Tigrinho Davi, né? A questão do desfraude. Então, tem outros livros já em andamento que estão na editora, a gente não pode comentar, né? Mas, é assim, sou mestre em contos terapêuticos, fiz o mestrado ano passado, terminei o mestrado ano passado, e eu acho que é isso. É um pouquinho de cada coisa. A gente vai crescendo, vai evoluindo, vai querendo mais, vai buscando mais. Sempre parece que é pouco e a gente está aí nessa busca, né? Nessa evolução aí. É, e é muito gostoso quando faz sentido, né? Então, E eu lembro uma vez que uma pessoa me perguntou, falou assim, caramba, Yara, você vai tirar férias e você vai fazer curso, né? Porque eu trabalhava numa empresa e eu falava assim, mas eu gosto, é o momento que eu tenho. Então, se você pega o seu, né, o tema que você gosta, eu tenho muita sorte de trabalhar no que eu gosto, de amar o meu trabalho, porque eu não sinto que ele é um trabalho, né? E ele flui. Se tem alguma coisinha te pegando, né? Normalmente muitas psicólogas acabam estando aqui no perfil, né? Ai, eu não estou muito satisfeita. Procura, porque a psicologia ela é tão ampla que você pode, às vezes, até encontrar dentro do próprio universo psicologia uma área que te acolha, né? Porque quanto mais acolhido vocês, né, estiver, se sentir ali, íntegro para aquele trabalho, né? Congruente com aquelas ideias do trabalho, mais vai fluir o dia a dia, fica fácil, é gostoso, né? E eu não era uma coisa que me chamava atenção a psicologia escolar, né? Embora Uhum. minha família toda é de professores, né? Já tenho aí um sanguezinho, né? Mas é isso mesmo que tu falou, né? E eu pensava, não era isso que eu queria. Talvez, até porque eu quisesse conhecer outras áreas, né? Então, eu trabalhei em outras áreas, mas a partir do momento que eu pisei na escola, e eu acho que eu sou da escola, sabe? Eu escolhi a escola e a escola me escolheu também. Eu acho que é um processo, sabe? É uma coisa tão gostosa quando eu tô lá. Sabe aquela satisfação mesmo? Claro que tem problemas, não vou dizer que é tudo. Não existe nenhum trabalho que seja 100% todos os dias as mil maravilhas. Mas eu acho que, né, Yara, esse brilho, essa vontade, né? Então, de um problema, a gente querer buscar mais, de querer ir atrás de mais. Então, assim, se as pessoas não estão satisfeitas, não conseguem, né? Vai viver aquele mundinho ali, né, de psicólogo escolar, ali na escola, não se importando com algumas coisas, fazendo algumas coisas e deixando a vida passar. E eu não consigo ser assim, sabe? Então, assim, por exemplo, tá de férias, né? Então, agora teve o Enem. Vamos fazer uma foto todo mundo junto e vamos mandar para os alunos, né? Reforçando aí, mandando Sim. boas. Então, tô sempre nessa, sabe? E não é uma coisa que, assim, eu faço por. Não. É uma coisa que vem, sabe? Ai, que legal isso aqui! Vamos Uhum. também, vamos melhorar isso aqui. Eu acho que isso é o mais importante, né? É. Quando eu te conheci, Mar, você já tinha, né, essa vontade e a gente começou a trocar e você me falou do seu projeto do desfraude. Gente, a palestra, o workshop da Maluxa de desfraude parece um chá de bebê. São os detalhes, os mimos, né? Eu acho que isso é tão. Porque é uma fase realmente que a mãe precisa de muito acolhimento, né? E é difícil, e cada criança é um caso, é diferente. Então,
o desfraude é um tema que a gente tem que realmente olhar, né? E é muito legal levar isso para dentro da escola, porque algumas mães, elas chegam para mim e falam assim, poxa vida, a escola não quer aceitar o meu filho porque ele ainda usa fraldas. E você tem que fazer o desfraude, mas muitas vezes a mãe está perdida, né? São coisas diferentes. É a primeira vez que ela está passando por aquilo. Então, a Maluxa, ela veio a São Paulo, ela deu um workshop sobre desfraude, foi muito bacana. Eu me senti numa festa de criança, porque tinha tantos mimos, né? E aí eu queria trazer dois tópicos, né, para a gente começar aqui a nossa discussão. Primeiro que é a utilização dos livros infantis na escola como um projeto mesmo. Isso eu já vi em várias escolas. Eles pegam um livro, por exemplo, pega esse livro aqui, eu até separei, né? 10 fadinhas para poder ensinar a questão do contar, né? Dos números, a gente entrar no mundo da criança através, não só trazer um número, mas eu posso trazer uma história, um lúdico, que vai fazer sentido para a criança e ela vai ter uma aquisição, né, daquele cognitivo, daquela habilidade, daquele conteúdo que está sendo trabalhado com a criança, né? E aí a escola começou agora, né? Já tem acho que uns 2 anos que é lei você trabalhar também as habilidades socioemocionais. Então eu uso o livro, eu trago da parte da psicologia, né, esse envolvimento de dá para estudar. Lúdico não é permissividade, né? Muitas mães, elas e pais, principalmente também o casal, eles confundem muito isso. Ah, mas se eu for brincar com meu filho, quer dizer que eu estou passando a mão na cabeça dele. Ele bagunçou o quarto. E eu falo assim, arruma o quarto, né? E eu sempre falo, entra no mundo dele para trazer para o seu. Qual é o objetivo? É o quarto arrumado? Então, se o objetivo é o quarto arrumado, foque no objetivo. E aí você muda o meio, não está funcionando, né? Agir com rigidez para ele limpar o quarto. E aí você pode fazer um jogo de desafio, se é uma criança que gosta de desafio. Vamos lá, vou pegar uma ampulheta e a gente vai colocar tudo que for Lego dentro dessa bacia. Vamos ver se dá tempo. E ele vai o quê? Ele vai cooperando, aprendendo, trabalhando ali, e o objetivo final, ele é atingido. Então, eu acho que as habilidades, né, dos pais, como eu educo para esse objetivo final? Eu não estou passando a mão na cabeça. Mas, quando eu era criança, eu lembro das histórias que as minhas professoras contavam, eu lembro das aulas que tinham fantoche, eu lembro da aula de geografia da montanha, que aqui era o gelo, ia derretendo, porque lá era mais frio, a gente fazia uma montanha de cartolina, como se fosse um chapéu de bruxa, porque eu, Yara, preciso dessa, né, essa pluralidade de sensações. Eu aprendo melhor quando eu olho, quando eu toco, quando eu experimento aquilo que eu estou vivendo, né? E por que a gente não pode fazer isso com o filho? Ensinar de uma forma que ele aprende melhor, né? Não só ficar copiando na lousa. Eu copiei muitas lousas de giz, mas eu não lembro o conteúdo. Mas eu lembro tudo que eu fiz de maquete. Então a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. Pode utilizar o lúdico para poder, né, chegar nesse objetivo e orientar. Isso não é passar a mão na cabeça, não é, ai, deixa a bagunça que eu pego. Eu estou educando, né? Então, na escola, por exemplo, né, Yara, como é que a gente utiliza, né, esses livros, né? Então, assim, há uns anos atrás, eu utilizava alguns livros antes de fazer o livro Tigrinho Davi, né? Então, assim, acontecia muita mordida na educação infantil lá pertinho dos 2 anos, que é super normal, né? Mas é um momento que os pais estão de cabelo em pé, né? Tanto do pai, né, da criança que morde, quanto da criança que foi mordida, né? Isso aí é uma passagem, né? Eu sempre brinco assim, gente, tudo na nossa. Aos pais, eu acho que falta muita instrução, sabe, Yara? E eu não digo que não são educados, que tem faculdade, tem tudo, mas essa escola de pais, né? Que tá faltando para muito pai, para poder entender essas coisas, né? Então, assim, é uma fase que passa. Muitos não passam, mas é uma fase normal, natural, né? A criança aí está se descobrindo, né? Desde quando nasce, o que ela faz? Ela mama. Então, ela usa o quê? A boca, né? A boca dela é a coisa que ela mais usa. Desde bebezinho, né? Desde saiu da barriga da mãe e já tá usando a boca. E aí ela usa essa boca para
experimentar, para morder, para falar, para se comunicar, né? Então ela tá usando Para essa boca. conectar, né? Ela não segura direito com a mãozinha aí com a boca, ela suga o peito ali rapidinho. Ela tem maior, né? A boquinha, né? E aí começam essas mordidas, né? Então, como é que a gente trabalha a questão na escola, né? Eu faço um projeto, tem, assim, quase 10 semanas. Então, toda semana eu tô lá na escolinha, né? Na salinha do Infantil 1, que aqui para nós é Infantil 1, que é do zero até 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então, lendo historinha para eles. Então, eu levo, né? Eu tenho um tigre de pelúcia quase do meu tamanho. Levo para eles conhecerem o tigre, né? Hoje esse tigre tem nome, ele é o Davi, né? Por causa do livro Davi. E aí ele tem nome, então a gente explica, a gente fala das partes do corpo, né, do Davi, aí tentando explicar para eles como funciona. Na outra semana a gente vai buscando cada vez mais, né? Então a gente aprimora um pouquinho a boca, né? O que a boca faz? O que tem na boca? Então a gente trabalha a questão da higiene, de limpar os dentinhos, a higiene, a questão da alimentação, a comida, o que a gente pode comer, o que a gente faz com os dentes. Então a gente fala, os dentes a gente usa para comer, e aí vai contando toda a história, né? Então lá, pela terceira semana lá, eu conto a história do livro, né? E aí a gente faz tigrinhos de... A gente até fez no livro aqui um origami, né? Para eles levarem para casa, para a gente mostrar para os pais o que a gente está trabalhando, né? E o que a gente está buscando com isso. Então, assim, eu vi uma redução muito grande, né? Depois que a gente começou a fazer esses projetos com essas questões psicossociais, né? De psicoeducação, melhorar muito, né? Então, os pais também, às vezes, cobram da escola. Meu Deus, mas a escola... Digo, gente, é um processo, né? Vai acontecer de ele morder mesmo que a gente esteja trabalhando essas questões, e é normal. Uhum. E tu fala que os pais, a família também pode trabalhar em casa. Eu acho que esse assunto me veio muito, né, na época que eu escrevi também, embora trabalhasse bastante com crianças, porque o meu afilhado, né, meu sobrinho, mordia muito. Uhum. E aí as professoras na escolinha dele, né, já faziam reuniões com a minha cunhada. E isso, vocês têm que fazer alguma coisa, como se ele tivesse, como se alguém ensinasse. Sim, Né? o que o pai e a mãe vai fazer nesse momento, né? E aí eu vejo, assim, até o despreparo de algumas professoras nesse sentido, assim, né? E assim, dizer, mãe, calma, é normal. E às vezes os professores, nesse momento, eles ficam tão angustiados também, que eles paralisam, né? Então, pois é, a gente estava ali perto, mas a gente não viu, aí eu nem vi. Então passam aquelas pomadinhas, né? Tentando, assim, esconder um pouco daquilo. Mas é uma coisa da natureza, né, Yara? E a primeira vez que a gente leu, que a minha cunhada leu pro meu sobrinho, ele disse assim, ó, lá na minha escola tem um tigrinho Davi. Né? Então, assim, olha só, ele já se deu conta, porque ele mordia, mas tinha outro coleguinha também que mordia, né? E aí a minha cunhada foi conversando com ele, né? Foi trabalhando com ele. Essas questões. Então, assim, é uma questão que a escola pode estar fazendo? Pode. Mas o pai também em casa pode, né? Então, trabalhar essas questões, né, Yara? Essa questão da mordida, às vezes, também tem um pouco, assim, da influência em casa. Porque a gente acha, às vezes, tão bonitinho que a gente tem vontade de apertar. E a gente fala isso, né? Vou Que morder vontade você, meu fofo. é brincadeira. Eu vou te morder, sai correndo pela casa, né? Uma questão de brincadeira. Então a gente sempre tenta conversar para nessa fase cuidar do que a gente fala, né? Nós somos o exemplo, né? Então assim, eles aprendem muito pela gente. Eu me lembro uma vez que a minha cunhada com a Ana Lu pequena, a Ana Lu era bebezinha, ela tava beijando o pé e ela deu uma mordida. E ela disse, meu Deus, não, foi uma coisa que... Daí as duas choraram, né? A gente teve que acalmar as duas. E ela já uma moça, né? E ela ficou assim, se sentindo muito mal, porque tinha mordido a sobrinha, né? E meu Deus, como que isso pode acontecer? E aí, essas questões, né, Era? Por quê? Porque é bonitinho, é gostosinho. Tem aquela questão da gana, né? Ui, a gente ama tanto, a gente gosta tanto, que às vezes a gente tem vontade de apertar, não é? O nosso Felícia, né? Não era a É. Felícia que apertava os bichinhos e tudo? Nossa. Mas e isso que você está falando mas é tão importante porque assim, né? O projeto que você faz na escola utiliza o livro infantil para psicoeducar desde pequenininho, né? Então são dois pontos. Algumas mães perguntam: que horas que é bom ler para criança? Eu falo desde a barriga.
desde a barriga. Primeiro porque você está com um momento de interação, vínculo, né? A gente acaba produzindo vários hormônios ali que o bebê sente, né? Você tem uma conexão, ele vai ouvindo cada vez mais a sua voz e você vai treinando para ser algo natural para depois, quando essa criança crescer, né? Então, essa leitura é muito importante. Mas o legal também que é levar esse projeto, fazer ali com as crianças, mas o livro, ele tem a oportunidade de ir para as casas. Então, a partir do momento quando uma escola indica uma literatura, né, leia, compre esse livro, a gente vai utilizar esse livro ano que vem. Tem uma escola que não deu tempo, né, mas eles iam comprar o AS, que é o novo aqui, porque eles querem trabalhar a alfabetização. Eles querem, né, trabalhar a autoestima de A a Z, mas ao mesmo tempo já ensinando também as letrinhas com A, com B, para poder fortalecer a escrita, né? Então isso é muito legal. E a partir do momento que a escola indica um livro para comprar, o que, que acontece? Esse pai tem acesso a esse conteúdo. E a pandemia, no meu ponto de vista, ela veio para inserir os pais na escola. Então, as crianças saíram para os pais entrarem, né, entre aspas, mas a maioria das crianças que eu atendo, as mães falam, eu preciso estar do lado, eu fico do lado, hoje eu vejo que ele aprende, eu consigo identificar a dificuldade, né? E pais que falam assim, nossa, eu participei de uma reunião escolar que eu nunca consegui, porque marcavam 9 horas da manhã no meio do meu expediente, e aqui em São Paulo, para você sair e voltar, são mais 2 horas. E hoje, com a possibilidade de ter reunião online, você entra, vê ali no online, né? Participa, ouve sobre o seu filho, sobre as crianças, e eles estão cada vez mais engajados nesse processo de realmente olhar as dicas, os estudos, né, as experiências, porque tem muita vivência na área da parentalidade. Sabe, Yara, que vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Nós tivemos na nossa escola uma avó que foi alfabetizada pela, né, pela escola online. Então, assim, a menina estava na primeira série, a professora ensinando ali, a mãe precisava trabalhar, a mãe também professora, e aí ficava, né? A avó ficava ali pertinho, né? Junto quando precisasse, né? E aí essa avó foi alfabetizada. A alegria dessa avó, e aí os áudios que a professora mandava, né? Então ela sempre perguntava algumas coisas e a professora foi vendo que tinha alguma coisa estranha nessa avó, né? Dúvidas muito estranhas, assim, né? E ela começou a pesquisar, foi conversando e a avó disse, não, prof, sabe o que é? Eu não sei ler. Né? E eu tô aprendendo junto com a minha neta. Foi tão lindo. Foi um momento tão assim emocionante para nós da escola, para essa família, né? Porque assim gerou até na cidade, né? Poxa, que bacana, né? Olha só quanta coisa a pandemia veio para muita coisa ruim, né? Mas também trouxe muita coisa boa, trouxe uma conexão maior. É como tu falou, tem pais que não conseguem, e na minha escola também, pais que às vezes não conseguem, né? Tem a vida corrida ali, às vezes não consegue tirar é triste, né? Não consegue tirar um momento para isso. É como tu falou, em São Paulo, por exemplo, 1 hora para ir, 1 hora para voltar na escola. Qual é o emprego que a gente vai conseguir sair do emprego, né? Para fazer. Às vezes não é possível, né? E aí eles esperam mais presentes. Eu também concordo com isso, e o quanto foi importante, né? E eles verem o professor de uma outra forma. Eu acho que hoje os pais, eles olham os professores de uma outra forma, né? Eu acho que maior, eu acho que mudou bastante coisa. E foi uma construção, né, gente? Porque assim, ok, vamos para as aulas online. E os professores também estavam se adaptando. E aí alguns pais falavam assim, meu Deus, mas é assim? Não, não é assim. Tá todo mundo se adaptando. Com o presencial é diferente. Com a psicologia foi assim, né? Então isso é bacana, porque aí você consegue ter ali, hoje a gente tem a família mais junto e ainda passar os valores com o livro. Eu faço muito isso. Eu tenho o livro, eu impresso o livro para ir voltar na semana seguinte, muitas vezes porque faz parte do processo da criança, né, se sentir empoderada e falar, olha, eu estou trazendo um livro para a gente ler, né, sobre isso, olha o que eu sei, ele está ensinando os pais, está trazendo o conhecimento dele, mas também tem mensagens em muitos livros que eu quero que chegue bem para o pai, né? Será que a gente tem
um incentivo aqui de dividir, né? Que esse livro fala muito sobre essa questão do dividir. Ele está sentindo um cheirinho de bolo, né? O urso. É um livro bem simples, para criança que está se alfabetizando, eles gostam muito, né? Então tem um cheirinho do bolo, aí chega outro, e todo mundo fica com vontade desse bolo, e eles vão se ajeitando. É quase como a casa sonolenta, né? Um em cima do outro. E aí, quando a gente está quase lá, a galinha está quase, chega o sapo, alguém aparece na janela e vê as pessoas ali atrás do bolo. Então, quando olha, observa e fecha a janela, o sapo pula, mas não dá tempo. E todos caem no chão e a janela se fecha. E se fosse aqui? Que são as mensagens que eu passei, né? Mas ela vai, desce e fala: ei, tem bolo para todo mundo. Então ela conseguiu. Interação, né, de um objetivo comum, né, Yara? Então, assim, todo mundo queria o bolo, né? Então, assim, todo mundo se ajudou para que isso acontecesse, né? E acabou que aquela ajuda foi até de uma forma diferente, porque às vezes a gente planeja tanta coisa e sem perceber, uma outra saída é o que te traz, né, o que você precisa falar, aquilo que você precisa. Então, um olhar que eu estou tendo muito, né, que vai ser até uma novidade desse ano, é usar histórias assim, livros infantis, para impactar os pais, né? Então, esse livro, por exemplo, ele pode trabalhar a frustração. Todo mundo se empenhou, todo mundo foi e a janela se fechou. Eu me frustrei. Eu tive um final feliz, mas aquela minha ação não deu certo. Uma outra ação que veio que deu, que pode acontecer ou não, porque foi independente deles, né? E aí, o que eu faço numa situação? Como eu passo? Quais seriam as outras saídas que eu poderia utilizar de planejamento? Se eu tivesse batido na porta desde o início, né? A gente tem muitas saídas, a gente vai construindo. Então, o livro, ele pode trazer o quê? Momentos de reflexão para você trazer para o seu dia a dia, né? E eu queria te perguntar, Mar, se isso já aconteceu na escola, de utilizar em livro infantil para alguma palestra, para alguma reunião, se você foi impactada com algum, divide aí a sua história com a gente, com essa vivência rica, não dá nem para falar 17 anos, você, né? Eu só não falo que tem 17, o carinha de 17, porque eu conheço as filhas. É impossível ter 17, mas é carinha de 17. Então, né, nos 40 aí já. A gente trabalha, assim, com muitos livros nas escolas, principalmente nas salas de aula, né? Então, assim, tínhamos um problema uma vez numa turminha com a mentira, né? Então, eu levei aquele livro A Mentira Tem Perna Curta. Então, a gente trabalhou com essas questões. Mas quando eu chego na sala, eu não digo por que eu estou lá, né? Eles já me conhecem, então vira e mexe eu estou lá nas salas, né? Então, eu digo, gente, eu separei hoje um livro para a gente ler. E aí eu vou lendo a história, e aí sempre tem alguém, né? Daí depois de eu terminar de ler, eu sempre pergunto, né? O que mais chamou a atenção de vocês nessa história? E aí a gente começa a conversar sobre isso, né? E assim, querendo ou não querendo, acho que é um pouco inconsciente também. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas como é que tu faz para chegar no assunto, né? Eu digo, gente, é mágico. O livro, ele é mágico. Então, quando a gente fala, né, sobre determinada coisa, a gente vai conversando, vai pontuando algumas coisas, e você, né? Deixa eles falarem também, sempre sai aquilo que a gente quer, né? O que a gente precisa estar trabalhando ali. E ainda mais mágico, muito mais coisa, né? Então a criança se dá conta de muito mais coisa ali. E aí ela vai refletindo, e a gente vai refletindo, a gente faz roda de conversa, a gente senta. Eu normalmente, junto com isso, com o livro, também levo uma atividade. Então, por exemplo, a mentira, eu trabalho muito com aqueles que não tem saída, aqueles não é cruzadinha, aqueles caminhos, né? Que tem a saída, né? Então a mentira Labirinto.
Labirinto, isso mesmo. Aqueles labirintos, então, da mentira, eu uso um labirinto que não tem saída. E então, eles ficam procurando ali. E a gente fala sobre essas questões, né? E também falo muito ao contrário, né? Então, se eu estou trabalhando a mentira, eu falo muito sobre a verdade. Qual é a importância de se falar a verdade? Essa questão da confiança, essa questão do carinho, do cuidado, né? De ter a confiança das pessoas. E a gente vai falando isso, né? Então, teve uma época que a gente estava tendo muito essa questão da cor de pele, né? Então, a gente trabalhou aquele livro Lápis Cor de Pele. E aí foi Uhum. trabalhar em sala de aula também, que não existe uma cor, né? Qual é a cor de pele? Depende, né? É. Tem a amarela, tem, né? Então, assim, isso é muito bacana. E a gente trabalha com os pequenos e com os maiores. E isso tem um significado para eles. Então, assim, depois que passa, às vezes, alguns dias, quando a gente tem na escola um aplicativo chamado ClassUp. Né? Então, e eles têm o meu contato, né? Então, às vezes, passa um tempo, eles falam, poxa, Maúcha, hoje eu me lembrei dessa questão. Ou os pais também dizem, né? Como foi significativo, né? Tu ter sala, conversado com eles sobre essas questões, trabalho alguns livros de separação de pais também que a gente tem, né? Então, muitos É livros. muito presente agora na pandemia, né? Também aconteceu muita separação do casal, né? Essa questão de alimentação, né? Eu trabalhei uma vez com eles um livro, eu acho que era a menina que não gostava de frutas, eu não me lembro se era esse o livro, mas Uhum. eu trabalhei o livro e uma mãe disse, nossa, ele nunca tinha experimentado goiaba, e nós temos um pé de goiaba atrás de casa, né? E ele dizia que não gostava. E aí, a partir né, que tu contou a história lá, ele começou, pô, mas por que eu nunca experimentei? E aí foi, e a mãe agradeceu também. Então, assim, conecta, né? O livro conecta, ele tem essa mágica que eu digo, né? Quando eu fiz o livro Tchau, Tchau, Fraldinha, também foi pensando nisso, né? Então, no livro, ela fala ali, né, que ela era grandinha, que ela era pequenininha, só mamava, né? E aí ela começou a ver, né, que o primo e a irmã aí já usavam calcinha. E aí acontece todo o processo, né, Yara? Então, essas coisas que a gente acaba passando para os pais, né? Levando para casa, mas como é que a gente pode trabalhar? Às vezes tem pai que fala, não pode mais usar fralda. Mas por que não pode, né? Começar a quebrar algumas barreiras, né? Porque às vezes os pais querem determinado comportamento da criança, mas não conseguem trabalhar o que a gente pode fazer o antes disso acontecer, né? Então, se eu não quero mais que morda, então como é que eu posso fazer? Se a gente está nesse processo aí do desfraude com a criança, primeiro a gente tem que lembrar que quem tira a fralda é a criança, não somos nós, né? Imagina, quando a gente aprende a falar, né? Não tem essa pressão toda, tem que falar, tem que falar, tem que falar, né? É um processo que acontece devagar, e o desfraude também da mesma forma. E aí, pontuando essas coisas, né? Então, numa história, o que vai tirar dali? Olha, viu só? E depois acontece da criança. Mãe, eu queria tirar, eu também não quero mais, eu queria comprar uma calcinha igual a menina do livro. Né? E aí Uhum. eu também acho que não preciso mais de fralda. Então, essa questão da maturação também vem acontecendo devagar, né? E assim, Sim. tem muitos livros que eu já trabalhei que impactaram, assim. Eu lembro do Cor de Pele agora. Eu trabalhei o Coelho Sem Orelhas também, né, sobre a questão do bullying, né? Yara, mostrei para eles até aquela foto que você nos passou, daquele coelho que nasceu realmente sem orelhas, né? Porque às vezes Deus, gente, olha essa história é tão bonitinha. É um livro, ele está lá no consultório, é um livro lindo que ele fala sobre a diversidade. Mas ele pode ser trabalhado, né? A adoção, porque aparece um ovo e o coelho cuida desse ovo. E ele tem uma expectativa que ele faz uma pesquisa no computador, então a gente já explora a importância, né? Que a internet tem coisas boas sim. E ele descobre que os animaizinhos que nascem dos ovos têm orelhas pequenininhas. Quero o jacaré, quero o pintinho e, né, o outro era o pintinho, o jacaré, tinha mais... e a tartaruga, que nascia do ovinho, que não tem quase orelhas. E ele já sofria uma discriminação, porque ele era um coelho que pulava, que corria, que comia um monte de cenouras, mas que não tinha orelhas. Então, os outros coelhos não queriam estar perto dele. E nem a raposa não caçava ele. E aí eu falo, nossa, isso é bom, eu gosto de trabalhar essa visão. Às vezes a gente acha que é um problema e aquele probleminha, aquela dificuldade, aquele desafio te traz uma solução, né? Então esse livro é muito, muito bacana. E a gente consegue explorar. E naquela semana do livro terapia que eu trouxe, né, a editora recebeu uma foto de um coelhinho que nasceu sem orelhas.
E a mãe tinha feito umas orelhinhas de crochê. Então tirou foto de orelhinha de crochê, amarrava. E aí depois virou e falou assim, mas ele não precisa de orelhinhas. Isso é só um complemento. Porque esse aqui é acolhido pelos outros. E aí aparece aquele coelhinho sem nenhuma orelha. Eu vou publicar essa foto, Má. Já que a gente está falando aqui na live, muito legal. É da editora Panda Books, né? Eles que receberam, porque o livro é de lá. E eu fico muito feliz porque, assim, o livro terapia era uma coisa que já tinha no meu dia a dia, né? E aí, em 2017, já tem 4 anos, né? Eu falei, eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Aí surgiram os grupos, teve em 2018, em 2019, e em 2020 eu não consegui fazer. Mas, assim, foram sementinhas que se plantaram, né? Como eu recebi o seu livro agora, que você escreveu um capítulo e falou que foi muito impactada pelo livro terapia, que isso para mim é um presente, né? Uma metodologia onde você tem um olhar terapêutico diferente para trazer aprendizado, para trabalhar conceitos de escola, conceitos de autorregulação, né? Você vai ampliando todas essas funções e fica, porque, né, ficaram em vocês. Vira e mexe, alguém me marca no livro, e aí uma pessoa fala assim, por que ela te marcou se você nem escreveu esse livro? Eu falo, é porque eu indiquei, né? E eu me sinto muito lisonjeada, né? E impactou muito, né? Eu sempre fui, né? Eu comecei ali com 4 anos. Sempre Uhum. mãe educadora aí, né? Alfabetizadora. Então, assim, livro sempre na minha casa nunca faltou. A minha avó também era, né? Educadora, alfabetizadora. E eu aprendi a ler com o livro aquele Maria Vai com as Outras. Hoje ele é roxinho, né? Mas Roxinho. ele era Era branco. amarelo. Amarelo, eu na minha. Eu não tenho mais ele de criança, Ele né? era bem clarinho, meio begezinho, na verdade, uma manteiga. E hoje ele é roxinho. É na E minha. essa história também tinha no livro terapia, ótimo para trabalhar as nossas vontades, né? E aí, quando tu trouxe aquele livro, eu digo, poxa, esse livro faz parte da minha vida, né? E aí, assim, por exemplo, o Coelho Sem Orelhas, a Alice, né, era muito pequitita, né? Então ela fala Ela é. orelha, né? Ela mandou até um vídeo uma vez Ela pra ti. mandou um vídeo, gente. Mais gostou, Alice? A do Coelho Sem Orelha. E assim, os livros sempre fizeram parte da minha vida, tanto na escola, trabalhando com os livros, quanto em casa. Mas eu acho que a livroterapia, ela me acendeu, sabe? Aquele cliquezinho que deu, assim. E aí eu fui buscando cada vez mais. Então, assim, a Yara passava um livro, eu queria comprar para poder estar trabalhando com as minhas filhas. E a gente criou um momento de conexão, assim. Então, toda noite a gente lia um livro. E aí, o que me ajudava na escola? Quando eu precisava de tal coisa, eu digo, eu tenho um livro sobre isso. Elas iam lá na escola, meu Deus, tu tens um livro sobre tudo. Eu falei, eu tive que fazer um armário novo depois da livroterapia. É, as pessoas me culpam. Eu falo, meu Deus, eu vou para uma live sua, já vou sair com uma caderno, né, um caderninho. Eu estava falando dos nossos cadernos de anotação, porque a gente pega sempre uma dica ali, uma ou outra. É tão valoroso, né, Yara? Eu acho assim, que esse amor que tu tem com a gente. Então, assim, a gente sempre ali no grupo, Yara, tal coisa, não, vou procurar, se não sabe. Então, assim, eu hoje sou uma pesquisadora também de livros. Então, assim, há pouco tempo uma mãe me procurou que queria saber um livro sobre o pai tinha sido preso, né? E Eu lembro. eu acho que eu cheguei a comentar no livro terapia, né? E aí eu Foi. fui e aí tinha um livro sobre isso. Eu digo, meu Deus, que lindo, que riqueza alguém pensar, né, nas crianças numa situação dessa. Como é que a gente dá, né, esse recado para uma pessoa que adoece, né, um luto, uma morte, né, que é o luto, mas assim, como trabalhar essas questões? E às vezes nós adultos estamos tão assim, né, que a gente não sabe como é que começa, como é que a gente, o que que a gente pode fazer? E aí vem o livro como mágica, né, Yara? Como mágica, eu digo, porque o livro É. ele sei lá, ele é magnífico, ele tem uma poção mágica assim de dentro, né? Eu já dei um exemplo aqui, e falo, né? Muita gente fala assim, ah, mas é o olhar. Você olha para o livro e você vê que ele trabalha empatia, que ele trabalha criatividade, que ele trabalha, né? Como isso? Eu não sou criativa como você. Eu gostaria de ser. E criatividade, gente, não é uma habilidade que você nasce criativa ou não. Você é incentivada a descobrir. Você pode nascer mais curiosa do que outra pessoa.
E aí, quando você é curiosa, você quer saber como faz, como poderia, experimenta, faz, né? E aí você vai criando, vai, né, a sua rede ali, sua rede neural de essa questão da criatividade, você vai exercitando, né? E as pessoas falam, como eu posso fazer para ficar mais criativa, né? Eu falo, leia livro infantil. Leia livro infantil. Não precisa nem comprar. Vai numa livraria, lê ali rapidinho. Aquele que você gostar, você compra. Eu muitas vezes já comprei livros por capa, que eram lindas, e eu não gostei do conteúdo, né? Também já me surpreendi com outros. Falei assim, nossa, eu achei que fosse uma coisa, né? Esse mesmo é um que você fala bem lá no alto. A gente não sabe, não fala que é um livro que fala sobre cooperação, sobre ajuda, sobre planejamento, né? Sobre empatia, tantos conceitos que tem aqui atrás, né? De um livro ali que às vezes. E é interessante, eu fiz uma live com a Renata, que escreveu esse livro, A Mentira, né? Tem pernas curtas, e ela falou assim: ah, é muito legal a forma como você vê. Porque eu vejo de uma forma e ela, a autora, viu de outra, né? Eu conto de uma forma que ela contou de outra. Um dos momentos, assim, mais impactantes foi quando eu abri uma palestra, né, do Pedro, que escreveu daquele da bruxinha, no congresso de o Pedro Vieira, né? E aí a gente tava contando, ele falou assim, nunca vi ninguém contar dessa maneira, porque cada um é único, né? E deixar a criança contar da maneira dela, você já está trabalhando a criatividade, você já está explorando todo esse conceito. Então, isso também é muito bacana para a gente ampliar, né? E essa questão da criatividade, Yara, é bem como tu falou mesmo. Eu, às vezes, estou em algum lugar com as minhas meninas, eu gosto muito de loja de R$ 1,99, né? Então, de vez em Uhum. quando, dá uma olhadinha. E aí eu acho uma coisa. Daí a Ana Lu diz assim, mãe, pra que isso? É pra projeto? Ela já fala, né? Porque isso aqui, mas uma hora eu vou pensar em alguma coisa, né? Então, assim, encontrei, às vezes, uma vez uma caixinha, assim, de vendedores. Era uma máquina de lavar roupa, né? Que botava os prendedores. E eu trouxe para casa, né? Daí a Ana Lu assim, mãe, mas para que isso? Eu digo, ai, não sei, filho, uma hora eu vou precisar. E aí teve uma questão lá na escola, né? De brigas, então a gente fez uma lavação de roupa suja. Fiz as camisetinhas e botei ali dentro, né? Calças, bermudas, saias, vestidos. Então os meninos usavam, eles escolhiam, né? As peças de roupa e escreviam o que está acontecendo. Então eu acho que é isso, né, Yara? Não precisa assim, ó. Às vezes quando a gente quer sentar, eu sempre digo, quando eu quero sentar, agora eu vou sentar, vou escrever um livro. Às vezes ele não vem. Às vezes eu fico, mas às vezes eu tô, sei lá, andando na rua, eu penso em tal coisa e às vezes eu gravo áudio, né? Vou falando ali, porque é meio que instantâneo a coisa, né? Então, outro dia eu passei e comprei essa lâmpada aqui, ó. Eu ainda não usei. Tá aqui, eu nem guardei na minha pecinha ali. Uma hora eu vou usar, eu vou lembrar de alguma coisa que eu posso estar usando. Então, a criatividade é isso também, né? A gente olha, não precisa ter, mas eu preciso fazer isso aqui. Eu acho que quando a gente fica muito centrada ali que a gente tem que fazer, às vezes a gente não consegue, né? É. Mas fica mais relaxado para que a coisa aconteça. Então, quando tu falou assim, a Maluxa fez um workshop do desfraude que parecia um chá de bebê com tantas coisas. E foi assim, sabe, Ara? Eu fui pensando, poxa, o que a mãe gostaria, né? Que acolhimento, o que ia ser mais bacana? Porque falar sobre o desfraude, muita gente fala, né? Mas como é que a gente pode fazer de uma forma que a mãe entre e já se sinta acolhida nesse ambiente, né? Que seja legal, que assim, a gente pode criar em cima de um livro, de alguma coisa, várias coisas, né? Então, acho que é a mágica que eu digo, né? Dos É a livros. mágica. É. Ai, Má, já estamos chegando aqui ao fim. Eu tinha separado mais um para falar, que nosso tema era escola, né? Livros utilizados na escola. Esse é muito bonitinho, porque que eu amo a escola. E ele tem uma coletânea, ele tem várias outras porque que eu amo, né? E ele até acaba assim, ouse amar. Então, ele incentiva o amor e aqui ele traz vários aspectos da escola. Porque esse também é um livro muito importante, e o que a gente estava falando no começo da live, né? Quando voltarem às aulas, algumas crianças vão ficar muito felizes, mas outras vão sentir muito a falta dos familiares, no momento ali de casa que teve, talvez era algo que não era comum. Então, trabalhar esse amor, essa volta à escola com os próprios livros, também fica uma dica aí para vocês de algo bem
bem espontâneo e que dá muito resultado, né, Má? Eu acho que a gente está vivendo nessa fase aí que vai ser difícil essa volta, né? Então, assim, vão ter muitas emoções, né? Então, eu e a Wanderlei fizemos agora um projeto sobre as emoções para estar trabalhando com essas crianças, né? Porque a gente sabe, né, o quanto é importante verbalizar, falar, sentir, né? Presenciar essas coisas para que no futuro eles sejam adultos mais com escolhas mais assertivas, né, Yara, para que a coisa se resolvam de uma maneira melhor, né? Porque a gente não vai ter as respostas para tudo e a gente nem quer isso, né? Mas a gente quer que e sejam capazes de sair de um problema, né? Comunicar quando sentem algo, né? Porque às vezes a gente veja os filhos. Eu por exemplo, na escola, no segundo ano do ensino médio, eu perguntei o que estava acontecendo de melhor nessa pandemia, porque eu sempre busco, Yara, o melhor, porque o pior a gente já sabe o que está acontecendo. Então, se a gente ficar falando nisso, né? Então, assim, às vezes falo do que dói, mas eu falo muito mais do que a gente... Solução, sabe? Sempre buscar. E ela me disse assim, Maluxa, fazia anos que eu não almoçava com meu pai e com a minha mãe, né? Então, assim, e ela disse assim, eu descobri o porquê que a gente veio morar nessa cidade. Eu tinha muita revolta, ela falou, mas a gente nunca tinha conversado, eu nunca tinha escutado o real motivo. E aí foi num desses almoços, né, na pandemia, o meu pai contou por que a gente veio para cá, como foi melhor para ele, a questão do trabalho dele. E ela falou isso com lágrimas nos olhos, isso me emocionou bastante, né? E ela disse assim, ó, graças a Deus, né? Senão eu ia ficar aquela adolescente trancada no quarto. Hoje eu sento para almoçar, é tão gostoso a gente almoçar em família. Então um fala do que vai acontecer, mesmo que às vezes tenha alguns estresses ali no momento, né? Uhum. Faz parte. Faz parte, né? E eu acho que é isso, né, Yara? A gente tentar buscar soluções para o que está acontecendo, né? Porque se a gente ficar naquela, poxa, tá horrível, não pode sair de casa, as pessoas estão, né, adoecendo e tal, mas tem uma doença que ela é invisível, né? Que é a doença psíquica, né? Então, assim, se a gente não cuidar da nossa saúde enquanto profissionais, né? Que são profissionais da saúde, da educação, a gente não, a gente vai adoecer também. E se a gente adoecer, a gente não consegue ajudar as pessoas, né? Não E eu acho consigo. que uma dica que eu dou aí para quem vai fazer a livroterapia e faz com todo amor e carinho, mudou bastante a minha vida, a conexão da minha família, da minha casa com as meninas. E, então, assim, hoje elas não estão aqui, porque se elas escutam a Yara, elas já vêm correndo. Que a Yara me mandou o convite, a Alice disse, é a tia Yara, mãe? Eu disse, é a tia Yara. Então, assim, é legal. Eu acho que eu te parabenizo, te agradeço, tenho muita gratidão. Hoje temos essa amizade, né? Sim. Eu acho que o teu trabalho tá fazendo assim em harmonia e assim tu tens muita coisa para receber ainda, porque tu nos dá tanto, sabe? Tu nos dá tanto cliques assim. Eu acho que tu tá no caminho certo e eu espero estar contigo um bom tempo aí. Sempre que precisar de mim, eu tô aqui. Quem precisar também falar alguma coisa sobre psicologia escolar, a gente está aí lançando uma promoção aí do mini curso 1 e 2 que foi feita, eu e a Wanderleia. Então, quem participar aí ainda pode participar de ganhar os livros O Tigrinho Davi, Contos que Curam, Tchau, Fraldinha. Só entrar lá no meu Instagram. E obrigada, Yara. Gratidão. E sempre que quiser, pode me chamar aí que a gente tá aí. Ah, eu chamo mesmo, porque é um prazer e não sou só eu que falei. Porque eu fiquei tão hipnotizada aqui com a nossa conversa que eu não consegui acompanhar o chat, né? Mas muita gente aqui falando que gosta muito de ouvir, né, de ouvir a gente conversando, muitos coraçõezinhos. E eu agradeço muito o carinho de vocês, né? Eu acho que é isso que dá a vontade de entrar sempre mais e falar mais e mais, né? E eu queria só terminar com a fala da Maluxa, né? Agradecer vocês aqui. E assim, a gente falou quanto um livro infantil, um livro de adulto, ele muda, ele conecta, ele acaba incentivando a criatividade. Quando você é criativo, você consegue ter mais saídas, você consegue ter mais opções, né? Você não se paralisa. Mas no mundo inteiro, as pessoas viajaram através das histórias. A pandemia fez muita. Eu viajei através da série do Outlander. Eu adorei aquela série. Eu terminei a segunda temporada, ainda não comecei a terceira, porque
eu quero fazer e hoje estou com um monte de coisa, então às vezes eu começo no final de semana para ir aos poucos, assisto um outro à noite para dar uma relaxada, né? Então, assim, são séries, são conversas, são livros. Os livros são viagens. Aproveitem para romper as barreiras, né, que vocês sentem da solidão e os seus filhos adolescentes também, entrando numa viagem de um livro, né? Usem esse recurso como um processo de autoterapia, né? Para vocês mesmos conectarem, às vezes, com a nossa essência dentro. Quando a gente vai lá e constrói um ABC, né? Cada um construir o seu ABC da autoestima, nada mais é do que fazer um super exercício de olhar para dentro. E é necessário. Né? O que te ajuda com B? O B do AS é a bondade, que é algo que eu vi muito. Né? Aqui eu moro num condomínio com muitos prédios, então uma precisava, uma ela ajudava, ia na farmácia, comprava para todo mundo, outra descobriu o balde de pão de queijo que vinha aqui de quilo para todo mundo, aí todo mundo começou a ficar gordinho, todo mundo depois começou atrás das comidas mais light. Mas assim, é uma cooperação. Quando o AS ajuda alguém, quando ele pratica bondade, ele sente que isso fortalece a autoestima, ele se sente bem. Quando eu li isso para uma criança, ele falou: o meu B, Chayara, é bicicleta. Porque quando eu ando de bicicleta, eu sinto o vento, eu sinto bem e eu sinto que eu superei o meu medo. Porque ninguém nasce andando de bicicleta. Então, olha como é rico, né? A gente olhar para dentro da gente. E aí, esse menino, um dia ele vai falar assim: meu Deus, estou tão triste, o que eu posso fazer? Eu não tenho nada para fazer. Ah, eu lembro que o meu B era bicicleta. Eu posso pegar a minha bicicleta, né? Ter um momento de nostalgia e um momento de olhar para mim e fortalecer a minha autoestima. Então, os livros realmente mudam a gente. Exemplo também, né, Yara? Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como é que tu faz pra Ana Lu gostar de livros? Eu falei, nunca fiz nada. Só que eu sempre leio muito, né? Ela sempre vê. O diário foi tão especial nesta pandemia que a Alice, com 5 anos, fez 5, começou a ler. Porque ela dizia assim, agora eu quero ler outros. Porque assim, eles têm essa questão, né? Elas querem ler de novo, querem ler de novo, querem ler de novo e querem ler outros livros, né? Ela começou a ler, despertou nela a vontade de ler, porque ela dizia, eu quero ler igual a minha mãe e a minha mana, né? Então, olha quantas coisas bacanas que faz para dentro da nossa casa, né? A minha filha tem 5 anos, lê hoje perfeitamente, adora e buscou isso, né? E foi dela, né, Yara? Então, não fui eu que fiz, né? Foi o exemplo, né? Nós pais aí estarmos rodeados de conexão, de livros, né? Isso aí tira um pouco aí essa questão da internet, né? De estar em cima todo abre possibilidades, né? Muitas. E as filhas da Maluxa foram umas das crianças que incentivaram histórias com pijamas. Porque no livro terapia, como eu lia os livros para as pessoas conhecerem os livros, né? Isso ainda acontece, eu leio os livros, as crianças ficavam juntas para poder absorver a história. Por isso que as crianças falam, cadê a voz da Tia Yara? Porque eram muitos livros todos os dias, né? E acontece que na pandemia eu falei, não vou conseguir, estava com outros projetos, e acabei falando assim, acho que eu vou fazer o Histórias com Pijamas. Todo domingo eu leio um livro. Aí ficou muito curtinho, aí eu coloquei 2. Aí falaram, posso ler com você? E começaram a entrar convidados. E hoje ele moldou de uma forma que eu leio um, e depois vem o meu convidado, lê outro, e a gente já está fechando os convidados para os próximos meses. E eu quero as suas lá também, hein, Má? Lendo comigo. Vamos sim, mas antes de eu ler, a Alice disse que quer ler contigo. Ixi, travou para mim aqui, Má. Peraí, você vai ter que repetir tudo. Se o Instagram deixar, porque a gente está no tempo. Travou, fala de novo, minha flor. Agora eu tô. Antes de eu ler, quem quer ler uma história com você é a Alice. Então, quero que ela leia comigo, já vamos marcar. Porque, inclusive, já participaram crianças que não sabem ler, mas sabem contar histórias. Contar histórias não necessariamente você tem que ler. Perfeitamente. Ela, quando tu começou com essa questão, ela não lia muito bem ainda, sabe? Ela dizia, mãe, eu também quero ler. Eu disse, eu vou conversar com a Yara. Daí ela disse, não, mas deixa eu ler bem ainda. Quando eu aprender a ler bem, daí tu convida a Yara pra gente ler junto, mãe. Eu disse, pode deixar que eu convido.
Será um prazer. Má, obrigada. Obrigada a todos que vieram aqui. A gente vai se falando. Mandem sugestões, o que Um vocês beijo. querem, conhecer algum livro. Conheçam o livro da Maluxa, os três. Na verdade, os quatro agora, né? É, sabe que Um essas projeto lindo. não são quase. É porque como tem alguns aí que a gente não pode falar ainda, a gente acaba esquecendo, mas e editadinhos, né? Ó, o Tchau Tchau É, Fraldinho, Tigrinho Davi, sobre isso. mordida e sobre o desfraude. Obrigada, minha amiga. Um beijo, um ótimo restinho de semana e um bom final de semana para vocês. Obrigada, beijo para todo mundo aí também. Família,